Eu começo sentindo Deus, já fico daquele jeito, né? Vocês sabem que crente fica. Lucas capítulo 2. Ô glória, o povo tá entrando, é isso aí, meu povo. Lucas capítulo 2, vamos ganhar tempo, do 36 ao 38, que diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu venho hoje trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Hoje eu venho ser porta-voz de Deus para te dizer que vale a pena orar, vale a pena perseverar, vale a pena se guardar e vale a pena manter a posição. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós entendemos que Lucas compõe um dos evangelhos sinóticos, junto com Marcos e Mateus. São evangelhos que falam basicamente dos mesmos fatos, mas sob perspectivas diferentes. Quando olhamos para o livro de Lucas, entendemos que o doutor Lucas escreveu. Ele não andou com Jesus, mas ele se baseou em relatos de testemunhas oculares. Doutor Lucas era grego. Doutor Lucas esteve com Paulo. Doutor Lucas tem uma história que merece ser aplaudida igual a sua. E olhando para os relatos de Dr. Lucas, eu vejo esse relato. Capítulo 2 fala de um homem chamado Simeão e de uma mulher chamada Ana. Quando nós entramos no texto, nós entendemos que Simeão ele tinha uma promessa esta que ele não morreria sem ver Jesus. Eu venho ser porta-voz do Eterno para te dizer: existe uma promessa sobre a tua vida, existe uma promessa sobre a tua casa, existe algo celestial estabelecido sobre você. E a ordem de Deus hoje é: não para, não retroceda, não desanima, não é tempo de voltar atrás. Existe uma promessa estabelecida e eu sinto meu Deus aqui. E a ordem de Deus hoje para você que está aí me assistindo é tempo de perseverar, é tempo de se manter naquilo que Deus falou. Mas missionária, você não está entendendo o que está acontecendo. Missionária, só eu e Deus sabemos os anos que eu estou na espera. Só eu e Deus sabemos o tempo que eu estou esperando. Missionária, e nada acontece. Mas eu venho ser canal de Deus para te dizer, decanda subcandarábia, que é tempo de perseverar. Porque existe um Deus no céu que contempla a tua espera. Existe um Deus no céu que contempla o teu posicionamento enquanto você espera. E a ordem de Deus hoje é: se mantenha firme na espera, Simeão. Porque assim como Simeão ficou servindo no templo, Simeão ele recebeu uma promessa que ele não morreria sem antes ver o menino Jesus. A promessa se cumpriu. Eu venho ser porta-voz de Deus para te dizer que a promessa passa, assim como trazendo a arca fala, pelo teste do tempo. Mas o Deus que faz a promessa é o Deus que movimenta o natural e também o sobrenatural para cumprir a sua promessa.
Eu vim hoje pregar aqui para quem tá desacreditado da promessa, sabe? Para quem tá chorando, para quem tá em questionamento, porque afinal tá no lugar da obediência, tá na posição da obediência, mas não tem sinal nenhum que a promessa vai se cumprir. Mas a ordem de Deus hoje para você é: fica na obediência, fica no lugar da obediência, fica na posição. Por que, Amanda? Porque a promessa ainda está de pé. Só que Simeão não estava sozinho no templo. Simeão estava junto de uma irmã que era profetisa chamada Ana. Não é a Ana de Penina de 1 Samuel, não. É Ana, profetisa. Ana, sabe que o texto fala que ela era virgem. Ou seja, se ela era virgem e agora ela era viúva, isso significa que ela foi uma moça que se guardou, ela foi outrora uma moça que preservou valores, ela foi uma pessoa que se manteve firme no que acreditava. Eu já venho ser porta-voz de Deus para te dizer que existe honra para quem honra. Você tá entendendo isso? Tem honra para quem honra. Eu quero te dizer, mulher de Deus, que Deus vai honrar a tua escolha de honrar Ele. Eu quero dizer para você, mulher de Deus, que Deus tem uma honra para a tua vida, porque Deus contemplou lá do céu a sua atitude de honra. Deus viu quando você chorou, Deus viu quando você se lançou, Deus viu quando você rejeitou, e Deus manda te dizer nesta noite que é noite de Ele honrar aquele e aquela que o honra. Tá entendendo esse mistério, Kelly? Tá entendendo esse mistério, Rania? Tá entendendo esse mistério que é tempo de honra estabelecido para quem honra? E o interessante é que o texto fala que ela era virgem, ela se guardou, ela se preservou, mas o texto bíblico fala que ela ficou casada 7 anos e ficou viúva. Entenda, olhando naturalmente, o tempo que ela ficou casada foi um tempo curto, 7 anos. Mas na numerologia bíblica, embola a língua um pouco, a questão numérica da Bíblia, o 7 significa perfeição. Durou pouco, mas foi perfeito. Durou pouco, mas Deus honrou a atitude de Ana. Eu quero ser canal de Deus para te dizer que aquilo que Ele te entregou vai durar o tempo estabelecido por Ele. E o tempo que durar vai ser perfeito. Você está entendendo esse mistério? O tempo que durar, Deus vai te sustentar. O tempo que durar, Deus vai ser com você. O tempo que durar tem honra de Deus para a tua vida. Só que o interessante é que o texto bíblico fala que depois de 7 anos o seu esposo morre. Ou seja, o luto entrou na casa da profetisa. Tá pensando que pelo fato de você ser mulher de Deus que você não vai ser provada? Tá pensando que pelo fato de você orar e pagar preço você não vai ser provada? Tá pensando que pelo fato de você se manter fiel na presença de Deus você não vai ser provada? Deus manda te dizer: você é mulher de Deus, você é instrumento de Deus, mas mesmo sendo mulher de Deus nós passamos sim por caos. Só que eu vejo uma mulher, Rania e Kelly, uma mulher posicionada, uma mulher no centro da vontade de Deus, uma mulher que preparou o velório do esposo, uma mulher que sepultou aquele que ela amava, uma mulher que fez a vontade de Deus, mas uma mulher que entrou num cenário de perca, num cenário de choro, num cenário de frustração. Ela poderia ter se perdido em meio ao caos. Você hoje tem a chance de se perder no meio do caos, a decisão é sua. Mas a ordem de Deus hoje para você é: profetiza. Não se perca no meio do caos, não se perca em meio ao cenário difícil, não se perca em meio ao cenário doloroso, não se perca em meio ao caos. Tá tudo desmoronando, mas a ordem de Deus para você é:
Fica posicionada, minha filha. Não se perca, minha filha. Amanda, mas eu tô chorando. Amanda, mas as coisas saíram do meu controle. Amanda, mas o meu casamento não tá como eu quero. Amanda, mas a minha vida não está como eu quero. Entrei em um estágio de perca. E agora? Deus está falando, não se perca porque a porta fechou. Não se perca porque você perdeu quem você amou. Não se perca porque as coisas fugiram ao teu controle, do teu controle. A ordem de Deus hoje para você não é tempo de se perder em meio ao caos. Não é tempo de se perder porque as coisas saíram do teu controle, profetiza. As coisas saíram do teu controle, mas as coisas não saíram do controle do seu Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Até saiu do teu controle, oh glória, mas não saiu do controle do seu Deus. Se ela fosse uma pessoa que não tivesse convicção de quem a chamou, ela se perderia no caos. Só que ela entendeu que ela não poderia se perder, sabe por quê? Porque ela sabia a identidade de profetisa que ela tinha. Ela sabia a identidade de serva que ela tinha. Deus hoje está falando para você, mulher de Deus, te dei uma identidade. Te chamei como a minha serva. Te chamei como a minha profetisa. E a ordem de Deus hoje para você é: não se perca em meio ao caos. Eu criei uma frase aqui. Ela não se afasta porque as coisas saíram do teu controle. Não é tempo de retroceder porque as coisas saíram do teu controle. Não é tempo de virar as costas para Deus porque as coisas saíram do teu controle. Não é tempo de dar as costas pro teu chamado porque as coisas saíram do teu controle. As coisas saíram do teu controle, mas não saíram do controle do teu Deus. Você tá entendendo que não é tempo de se perder? Não é tempo de naufragar porque o luto bateu na tua porta, porque alguém que você amava hoje não tá com você mais. A ordem de Deus hoje é tempo de renascer em meio ao caos. É tempo, sabe, de fazer igual a Fênix, se refazer. Amanda, mas você não sabe o que eu passei. Amanda, você não sabe o que saiu do meu controle. Amanda, você não sabe a punhalada que eu tomei pelas costas. Ei, mulher de Deus, eu não sei, mas Deus sabe. E a ordem de Deus hoje pra você minha filha, tá doendo, tá chorando, tá machucando, mas fica na posição, fica posicionada. Que ao invés dela desviar, que ao invés dela mudar as vestes, que ao invés dela jogar pro alto os seus princípios, que ao invés dela dar as costas para Jesus, sabe o que ela fez? Ela foi servir no templo. Amanda, mas eu tô quebrada, eu sei, mas é tempo de servir no templo. Amanda, a frustração tá na minha porta, o luto entrou na minha casa, mas Deus tá falando, minha filha, corre pro templo. É tempo de correr pro templo. É tempo de servir no templo. Se antes do luto você tinha um grau de serviço no templo, depois de algo que morreu, algo que se frustrou, Deus tá falando, é pra servir com intensidade no templo. Lembra quando Jó passou por aquele cenário difícil e que o diabo falou: olha, deixa eu fazer isso, deixa eu tocar no que ele tem, deixa eu tocar na carne dele para o Senhor ver se ele não vai blasfemar na tua face. E Jó, no cenário de caos, ele falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você tá entendendo que é tempo de bendito seja o nome do Senhor? Amanda, mas eu tô quebrada. Mas por experiência própria, a gente só pode profetizar aquilo que a gente vive. E a gente só tem autoridade para pregar aquilo que a gente vive. Quando eu tô mais quebrada, minha irmã, é quando Deus mais me usa. Porque quanto mais destruída você tá, quanto mais incapacidades tem no teu cenário, mais Deus quer te usar. Porque existe uma palavra que fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você tá fraca,
Você tá desanimada, você tá desmotivada, as coisas saíram do teu controle, mas Deus tá falando pra você aí e agora. Deixa eu me aperfeiçoar na tua fraqueza, minha filha. Deixa eu mostrar que eu sou Deus através de você. O texto fala, eu coloquei aqui, ela não se afastava do templo. Ela servia com jejuns e orações. Sabe? Ela não deixou de consagrar a sua vida porque as coisas saíram do controle. E Deus hoje está falando para você, não muda a rota. Não desvia a rota porque as coisas saíram do teu controle. Não, é tempo de continuar orando. É tempo de continuar jejuando. Sabe o que ela consegue fazer mesmo no meio ao caos? No meio do caos? E, verso 38, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. Ela conseguia ser grata, porque ela entendia que ela não tinha tudo o que ela queria, mas ela tinha tudo o que ela precisava para aquele tempo. Quem, gente, que vai conseguir ser grato depois de uma experiência de caos? Mas ela estava posicionada. Ela estava no templo, ela estava jejuando, ela estava orando. Sabe, quanto mais difícil o negócio tá, não para de orar não, não para de jejuar não, não para de se consagrar não, não para de se entregar não. Aí que tem que aumentar a intensidade da entrega. E ela era grata. Deus está mandando te dizer, tira os olhos daquilo que você perdeu. Tira os olhos daquilo que foi embora. Tira os olhos daquilo que você sepultou. Tira os olhos daquilo que existiu, mas que hoje são só escombros. Tira os olhos, minha filha. É tempo de ser grato. Eu gosto de uma frase que fala, agradece que cresce. É tempo de agradecer para que o mover de Deus, do sobrenatural, venha a ser gerado. Ela conseguia ser grata, mesmo viúva. É tempo de tirar os olhos daquilo que você não tem e ser grata por aquilo que a gente tem. Tem mulher de Deus aí na live? Tem? As mulheres de Deus que se manifestam. Quem está aprendendo com Deus que mesmo num cenário difícil a gente tem que agradecer? Ô glória, Kelly já tá aí, ó, sendo grata. Isso aí, minha amiga. É tempo de ser grato. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. A farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija. Você ainda tem casa, você ainda tem comida, você ainda tem cobertor, você ainda tem edredom, manta. Você ainda tem pessoas que te amam. Você não tem todo mundo que você gostaria de ter, mas você tem ao seu lado hoje quem você precisa. Pessoas escolhidas e separadas por Deus, estabelecidas para estarem com você. E isso é motivo de gratidão. Outra coisa que ela fazia, falava com todos sobre a redenção em Jerusalém. Ela conseguia pregar, minha filha, mesmo depois do luto. O diabo não conseguiu calar a voz dela. O diabo não conseguiu amarrar a garganta dela. Deus hoje me trouxe aqui para ser canal de Deus, para dizer para você, Satanás falou, aquilo foi embora, aquela porta se fechou, ela sepultou o sonho dela, ela sepultou aquilo que ela amava, acabou a pregadora, acabou a profetisa, porque afinal ela está vivendo uma experiência de luto. Mas hoje Deus está falando para você, é tempo de manter a posição no templo, Ana. É tempo de buscar, Ana. É tempo de ser grata, Ana. E é tempo de propagar a redenção em Jerusalém, Ana. Porque ainda tem redenção vindo aí. Ainda tem salvação vindo aí. Ainda tem a volta de Jesus para os nossos dias hoje vindo aí. E Deus está falando, é tempo de ficar posicionada, profetiza. Você não vai perecer, profetiza, porque algo foi perecido. Deus ainda conta com você. O texto bíblico fala que por Ana estar no lugar certo, na posição certa, na hora certa. Quando Jesus foi ao templo, Simeão viu a promessa se cumprir.
E Ana também viu. Sabe por quê? Porque eu profetizo na sua vida que depois do caos, você vai ver o que ninguém viu. Você vai ver o que poucos viram. Você vai viver com Deus coisas que ninguém viveu. Sabe por quê? Porque o posicionamento depois do caos gera milagre. Eu profetizo sobre a sua vida que está aqui nessa live. Tem coisas grandes chegando. Sua vida não é só perca, sua vida não é só luto, sua vida não é só tristeza, sua vida não é só sepultamento. Não é. Tem algo novo te esperando, profetiza. Deus vai honrar o teu posicionamento. Deus vai honrar a tua busca. Deus vai honrar a tua consagração. Deus vai honrar a tua atitude de se manter firme agradecendo. E Deus vai honrar o teu posicionamento de continuar profetizando. Deus está falando hoje para você. Continua profetizando. Continua exercendo o teu ministério. Continua usando os dons e talentos que eu te dei. Porque o caos não vai te matar. O caos não vai te sepultar. O caos não vai paralisar o que Deus tem com você. Profetiza. Você foi chamado para ser boca de Deus. Você foi chamado para ser instrumento de Deus. Pastor Frank está aqui com a gente na live. Oh, glória. Você foi chamado para viver algo de Deus profetizando. Deus vai honrar o teu posicionamento de permanecer no templo. Deus vai honrar a tua posição mesmo depois do caos. E tem coisa nova te esperando, eu profetizo. Tem milagre novo te esperando. Deus honra quem o honra. Eu termino essa live agora dizendo: Deus honra quem o honra. Deus honra quem o honra. Deus honra quem se mantém posicionado. Porque eu não sou o meu contexto, o meu posicionamento que transforma o contexto na qual estou inserido. Então fique na paz, meus irmãos, minhas irmãs. É tempo de permanecer posicionado e é tempo de entender que mesmo depois do caos, Deus ainda conta com você. Nossa reflexão hoje aqui foi, para quem chegou depois, Lucas 2, do 36 ao 38. O que Deus fez na vida da profetisa Ana pelo seu posicionamento no tempo depois do luto. Fique posicionado depois do luto, porque tem coisa nova te esperando. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.